gente vai falar sobre um problema que está atingindo um número cada vez maior de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os números não param de aumentar. Estamos falando da depressão. Levantamento sobre depressão divulgado pela Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 260 milhões de pessoas no planeta sofrem com transtornos de ansiedade. O Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo e o quinto maior com depressão. São mais de 18 milhões de pessoas nessa situação. Segundo especialistas, os principais fatores de risco no caso dos brasileiros incluem problemas financeiros, níveis de pobreza e desigualdade social. Os transtornos de ansiedade têm tratamento, mas como qualquer doença, a melhor forma de lidar com ela é por meio da informação. É isso que vamos ver agora, aqui no Revista da Cidade. E para falar sobre esse assunto, estou recebendo um querido de todos nós. Eu sei que você também adora quando ele está por aqui. Eduardo Chiniachi, que é palestrante, mestre em neuropsicologia. Bem-vindo, querido. Tudo bem? Prazer enorme de receber aqui também, viu? Delícia, viu? Vamos falar sobre esse problema, porque a gente, de fato, precisa falar sobre depressão. Muitas pessoas... Ainda existe esse tabu em cima da depressão, né? E aí acabam não falando, porque a depressão acaba sendo considerada, muitas vezes, uma doença de uma pessoa que não tem força, de uma pessoa fraca e não atenta para o fato de que é uma doença e acaba não procurando ajuda, né? Exato. Você acredita que esse é um dos fatores dos casos estarem aumentando cada vez mais? Eu diria assim, uma grande dificuldade do ser humano é pedir o que precisa. E a segunda dificuldade é se dar o que precisa. Então, talvez você que esteja nos vendo agora tenha identificado isso. Talvez em pessoas que você conheça, conviva. E às vezes, quando a gente se olha no espelho, às vezes a gente sabe o que a gente precisa, mas não pede. E muitas vezes... Às vezes não sabe porque não conseguiu detectar. Exato. E a depressão assim, eu diria que ela é uma manifestação muito silenciosa, que ela vai entrando aos pouquinhos e aí parece que é um dia que eu estou indisposto e um outro dia que eu estou me sentindo cansado. E aí quando a gente se dá conta, ela já tomou conta da nossa vida. Então, é uma sucessão, eu diria assim. A depressão, quando a gente não estiver falando de uma depressão que realmente ela seja uma manifestação muito mais fisiológica, ela vai ter toda a fundamentação dela sobre uma sequência de frustrações. De acontecimentos ruins. De acontecimentos que vão entrando na nossa vida e vão ganhando espaço. Deixando marcas ali. E assim, uma vez uma pessoa me perguntou assim: Edu, mas como é que isso acontece? Parece que a vida vem e te dá um golpe. E por um momento você não tem o direito à resposta. Então parece que naquele momento você simplesmente não tem força para reagir. Incorporou, recebeu o golpe e aí você não respondeu a esse golpe. Isso vai gerar para algumas pessoas uma situação de trauma, de fobia. Para outras pessoas, essa sucessão de situações em que eu sofro um golpe e eu não respondo. E aí essa sucessão, ela vai criando esse sentimento e aí vai afetando fisiologicamente a nossa vida. Então é esse momento em que ou a pessoa vai procurar um acompanhamento de um médico e que realmente ele vai precisar de ter um acompanhamento medicamentoso. Medicamentoso, inclusive. Ou ele vai disciplinar muitas vezes. Exato. E muitas vezes, eu diria assim, essa pessoa ela precisa também procurar um acompanhamento psicoterapêutico. Isso é aquele momento em que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu dou conta. E eu vou dizer que talvez esse seja um outro grave problema do ser humano. Você acredita que se as pessoas fizessem terapia com mais frequência, a gente teria números muito reduzidos de depressão hoje em dia? Você acredita que falar sobre as coisas da vida, sobre o que te aflige, os profissionais têm condições de acessar essas informações para que elas não fiquem ali guardadas e não se tornem um problema físico? Concordo plenamente. Eu acho que
Nós precisamos cada vez mais de pessoas que têm uma consciência maior de si mesmas. Isso é, alguém que tem uma consciência de que ela é única e ela precisa ter esse fortalecimento interior. Porque ao longo da nossa vida, por exemplo, vamos pegar um exemplo hoje. Uma criança, quando ela nasce hoje, ela tem um probleminha. Isso é, ela nasce e ela vai ter uma situação. Ela não vai ter a mãe, ela não vai ter o pai, ela vai conviver com uma sensação de ausência e essa sensação de pertencimento. Então, isso que está acontecendo com os jovens hoje em dia? Está acontecendo com os jovens hoje. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente vai começar a perceber que a autoestima, a autoconfiança, o que era já desde sempre, hoje ela se tornou fundamental, que a gente possa, eu diria assim, desde o momento que eu coloque meu filho na escola, no maternal, né, a escola já tenha essa atenção quase que psicoterapêutica de ajudar, né, a minha criança a se desenvolver isso, né, emocionalmente. Você sabe que eu converso muito sobre isso com meu marido e a gente também tem uma linha, né, de pensamento e educação muito voltada para isso, né? E quanto mais você convive com crianças, quanto mais você se descobre enquanto pai, enquanto mãe, você vai tendo essa consciência de que a autoestima é um dos grandes legados que você deixa para essa criança, para esse ser humano. Uma autoestima bem trabalhada, né, ajuda essa pessoa a ser uma vencedora e a probabilidade dessas coisas acometerem e acontecerem na vida dela é muito menor. Agora eu queria saber o seguinte, a depressão, a gente pode considerar ela como uma doença absolutamente traiçoeira, justamente por ter várias facetas? Por exemplo, existem pessoas que têm um golpe da vida muito forte e simplesmente caem em depressão. Existem pessoas que vão acumulando, como você acabou de dizer, situações e que a depressão acaba entrando de uma forma silenciosa na vida delas. Existem pessoas que, apesar de viverem em depressão, serem pessoas depressivas, tentam disfarçar isso ao máximo por medo de admitir. Quer dizer, existem várias formas de depressão. Resumindo a pergunta, é isso. Eu vou com o Edu Chiniachik para a gente falar sobre... Eu quero saber se a depressão ela pode se apresentar de várias formas diferentes e se mostrar como uma doença extremamente sorrateira e traiçoeira também. Muito. Se você imaginar, tem pessoas que ficam depressivas e a gente fica sempre imaginando que a pessoa depressiva vai ficar assim, acabada. Sentada no cantinho da cama ali, corcundinha. Você vai ver uma pessoa depressiva, mal-humorada, irritada, arrumando briga, isso é, discutindo, fazendo com que, assim, qual é a dinâmica da depressão? A dinâmica da depressão, ela tem uma coisa que a pessoa ela vai afastar as pessoas, isso é, vai afastar quem mais poderia ajudá-la. Ela vai afastando aos poucos. Exato. Também, né? Então, por isso que ela afasta, ou por uma postura extremamente passiva, triste, ou ela vai simplesmente se irritando, brigando e afastando. A postura clássica é uma postura desamorosa, uma postura de quem simplesmente vai se comprometendo com aquilo que vai matá-la. E ao mesmo tempo vai fazendo com que as pessoas se sintam exatamente convidadas à morte. E é uma falta de habilidade também das pessoas que estão em volta dessa pessoa depressiva, de não conseguir identificar, oferecer uma ajuda, um direcionamento, porque esse afastamento acaba sendo natural, porque você acha que a pessoa mudou. Ela era tão legal, de repente ficou desse jeito, não quero mais ter contato com essa pessoa. Ela poderia ajudar de alguma forma se conseguisse identificar. Tem uma coisa que é assim, normalmente alguém vai fazer você se sentir do jeito que ela está se sentindo. Então, quando uma pessoa depressiva vai chegando, por mais amor que a gente vá dando para ela, ela vai sempre convidando a gente a se sentir mal. Então, por isso vampirizando, muitas vezes. Assim, inconscientemente, inconscientemente. Então, é assim, no momento em que, o que é que eu expando para o meu meio? Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que está dentro do meu coração. E o que é que eu vou convidando as pessoas a sentirem? Aquilo que está dentro do meu coração. Por isso que muitas vezes uma ajuda externa, ela é muito importante, porque muitas vezes começa a deteriorar o relacionamento.
se as pessoas elas não tiverem um relacionamento muito forte, muito estável e muito verdadeiro, porque é aquela coisa, às vezes eu tenho dificuldade de pedir, mas a outra pessoa tem dificuldade de dar. Sim. Então, é dentro dessa dinâmica que muitas vezes essa manifestação, essa doença ela vai acontecendo e se instalando. E ela vai se instalando. E aí parece que aquilo que era simplesmente meu, eu começo a convidar para que seja seu. E aí a gente vai criando um clima onde parece que as pessoas simplesmente vão engolindo. E é esse momento que tem uma coisa que é de fundamental importância. Romper com um padrão. Por um momento, assim, a pessoa diz assim, vamos sair para o cinema? Ah, não. Vamos sair para um teatro? Não. Vamos sair para a praia? Não. Vamos sair para tomar um banho de rio? Não. É nessa hora que a pessoa ela precisa urgentemente ter um compromisso com a vida, de se agarrar à vida e de romper consigo mesmo. Isso é, nesse momento, aquele hábito que diz para você, não vou sair, vou ficar em casa, vou ficar prostrado, saia. Nesse momento, recupere esse sentido de vida, esse sentido de urgência de vida. Por um momento, chame um amigo, chame uma amiga, saia. Mas por um momento faça alguma coisa que te regenere a vida. Então tem pessoas que falam assim, eu não vou sair para ir num baile, não vou sair. Ok, sai. E uma das coisas primordiais, às vezes eu brinco com as pessoas, vai fazer um pouquinho de meditação? Né? Aí você, meditação é fantástica. Para quê? Meditação eu defino como voltar para você mesmo. Então, por exemplo... O momento que você se enxerga. Em janeiro eu estava na Índia e aí eu fui participar de um grupo de yoga do riso. Então a gente ficava rindo. Que delícia. Rindo. Que demais. Aquela coisa de sair com dor na barriga, com dor no maxilar. E aí você fala, mas você estava tão alegre assim? E aí o que eles dizem é assim, você tem que rir principalmente quando a vida te convidar a perder essa alegria. A chorar, né? Isso é esse momento que a gente vai resgatar. Então, e aí eu tenho uma conversa com um neurologista amigo e ele diz, Edu, se você forçar mecanicamente o riso, você vai ativar também todas as lembranças positivas. Então o que é que você faz? Comece mecanicamente a fazer isso. Então isso é, por um momento, permita ser maior do que esse convite que você vai receber. Por um momento, compre todo esse compromisso com a vida, né, e invista nisso. Mas vamos imaginar então que tem uma pessoa que está sendo convidada para essas situações, para o cinema, para ir ao baile, etc, e aceitou o convite e nem estando inserida nesse contexto consegue encontrar graça naquilo que está fazendo, consegue curtir, só consegue pensar o tempo inteiro em voltar para casa e voltar para aquela condição que estava antes. Será que é nesse momento que a pessoa precisa realmente procurar uma ajuda, procurar um psiquiatra, alguém que realmente possa ajudar, inclusive com medicação, porque ela não está tendo força para sair daquilo? Vamos voltar ao nosso papo com o Edu? A gente estava falando sobre em que momento que a pessoa deve procurar uma ajuda especializada. Você sabe, Rê, que tem uma coisa que, assim, muitas vezes, quando as pessoas, por exemplo, vão me procurar para fazer um treinamento para fazer essa virada de chave, elas têm um momento que às vezes eu digo assim, parece que a pessoa precisa ter o sentimento de que está perdendo tudo para começar a procurar alguma coisa para ajudá-la. E eu sempre digo para elas, nunca espere ter estou para perder meu casamento, estou para perder o meu emprego, estou para perder a minha vida, para começar a procurar ajuda. O momento procure naquele momento que a gente está se sentindo assim, desanimado, e aí você começa a se dar conta de que esse desânimo, ele não é normal, ele não é um cansaço, ele é um cansaço excessivo, é uma sensação de que você já acorda sem energia. Você não vê graça nas coisas que você vai fazer, você não se empolga, nada te move. A vida começa a ficar muito preto e branco, cinza, e aí parece que tudo perdeu o gosto, o sabor. Esse é o momento de dizer, ok,
estou precisando de ajuda. Tá, vamos lá para as perguntas do Insta, então, Tarcínio, de pergunta para você, Edu. Ó, a Vanessa Carrillo quer saber o seguinte, a depressão no homem, por acaso é diferente da depressão na mulher? Pelas questões hormonais em que a mulher está inserida de repente, e ela quer saber como ajudar, porque o homem normalmente não assume que tem problemas, né? O homem, às vezes, acaba tentando, né, confiando na sua força, muitas vezes, achando que isso é um problema menor, e não procurando ajuda. É que o homem, ele ainda tem uma outra... Ele tem que ser forte, ele não pode ser fraco. Tem esse agravante, né? Não pode esmorecer. Esse momento Mostrar em que ele começa a sentir que está vulnerável demais, ele começa a se tornar emotivo demais, ele começa a sentir uma tristeza que não é normal, não é característico, ele começa a perder essa sensação de continente. Esse momento que ele começa a dizer assim, opa, estou perdendo meu chão. Então é esse momento que muitas vezes ele vai fazer uma coisa que é se fechar ainda mais. Ele vai se tornar aquele caramujo, aquele marisco fechado, difícil de tirar. Isso é aquele momento que a gente está tentando. E uma das coisas que é importante para quem está junto de uma pessoa é fale de si, fale do que deseja, fale do seu sentimento. Porque muitas vezes o que vai piorar uma discussão é que a pessoa vai começar a apontar o dedo. Porque você isso, porque você isso, nada, né? porque você está... Querendo apontar culpado para aquela situação. Esse momento não é culpados. Esse momento é para falar do que se quer. Da solução. O que eu quero. O que a gente vai fazer para sair dessa? Eu quero ficar com você, eu quero poder ajudar você. Eu quero ser o que você precisa que eu seja nesse momento. Exatamente. Então fale do que você deseja. Fale do seu sentimento. É isso que ajuda a pessoa que está do seu lado a poder dizer, ok, posso confiar. E eu acho que está cada vez mais difícil as pessoas quererem falar dos seus sentimentos para outras pessoas, porque está todo mundo tão ocupado com os próprios problemas ultimamente, que a gente até fica naquela, por que eu vou falar disso, mostrar essa fragilidade? Se a pessoa ali já tem as questões dela, eu vou dar mais um fardo para ela carregar, pedindo uma ajuda. Só que se a gente não fala, a gente não reconhece que tem um problema, né? É o primeiro passo para você reconhecer que tem um problema. E aí tem gente perguntando aqui sobre outros sintomas, como que a gente pode perceber que pode estar passando por um período depressivo ou estar com depressão de fato. A Lidiane Pesce, por exemplo, ela quer saber se quem tem depressão fica normalmente mais irritado, tipo com pavio curto, porque ela anda triste e ao mesmo tempo sem paciência. Além disso, uma outra coisa que é a sensação de que você não consegue enxergar o futuro, você não consegue encontrar resultados que sejam plausíveis. Então é aquele momento que a pessoa ela começa a ter uma sensação de que está numa areia movediça, afundando e não vendo horizontes, não vendo o resultado que ela deseja. Então é como se ela estivesse vendo simplesmente dificultadores, mas ela não consegue enxergar para onde, qual é a luz no fim do túnel. É esse momento que, quando você tem alguém externo para te ajudar, ela te ajuda exatamente a encontrar essas alternativas, a te ajudar a lidar com essas alterações de humor, a principalmente fazer uma coisa, a fazer você retornar para você mesmo, para a confiança, para a estima, mas principalmente para você, grandiosa, essa pessoa que vive dentro de você, essa essência que está dentro de você. E que quando a gente está tão perdido dentro desse estado, a gente não consegue olhar para nós e ver que tem algo muito especial lá. Tá. Eu quero entrar na questão dos filhos agora também, dos jovens também, que é uma questão bem importante da gente tratar. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, vou sair para dar um recadinho. A Marina Nery está perguntando o seguinte: como pais com baixa autoestima podem ensinar autoconfiança e autoestima para os filhos? Quer dizer, como fazer para a gente deixar esse terreno fértil se a gente mesmo não está conseguindo trabalhar isso dentro da gente, né? E aí depois a gente vai entrar em outra seara, a questão aí desses jogos, que eu também quero comentar, eu acho uma questão muito importante da gente falar, né? Tem esse jogo da baleia azul, que as pessoas estão falando aí fortemente, mundo afora, afinal de contas já vitimou muita gente. Será que esses jovens são depressivos? Será que essas pessoas que aceitam entrar nesse jogo estão
vivendo essa depressão veladamente, sem que os pais percebam, né? E tantas outras questões perigosas que o mundo virtual também pode trazer pra gente. Eu volto já. Voltando com o Edu, eu deixei uma pergunta aqui no ar, né? Sobre os pais que vivem já com essa baixa autoestima. Como é que eles podem fazer para transferir uma autoestima para os filhos, para as crianças, se eles próprios não estão conseguindo ter? Se esses pais estivessem com uma inflamação e essa fosse contagiosa, a primeira coisa que ele iria fazer era: vou tomar um remédio que cure para não passar para os meus filhos. Então, esses pais, eles precisam de trabalhar exatamente essa autoestima, se fortalecer. Nesse momento, quanto mais eles investirem neles mesmos, mais eles vão investir nos seus filhos. Indiretamente estão investindo fortemente nos Criança vê, criança faz. É verdade, eles são por imitação. Você falou uma coisa muito interessante, né? Com relação à depressão. Gente, é considerada uma doença. E por ser uma doença, ela tem tantas outras consequências, até mais graves do que tantas outras doenças, né, que são consideradas muito graves hoje em dia. Exato. Porque a depressão, por ser um transtorno psicológico, ele também é um transtorno físico, né? Muitas vezes a gente tem aí situações acontecendo na cabeça da gente que são inerentes à nossa vontade, absolutamente, e levam à depressão. E trazem outras consequências físicas. A depressão traz outras doenças pra gente também. Porque é tudo uma somatória. Não dá pra gente dizer o meu corpo, a minha mente, a minha emoção. Não são coisas separadas. Não são coisas separadas. E você falou uma coisa muito interessante. Por exemplo, se eu tenho uma dor de estômago, se eu tenho uma dor no pé, eu vou procurar um médico, vou procurar ajuda, vou procurar um remédio para essa situação. Exato. Agora, uma doença na cabeça, as pessoas acham que é uma coisa menor. Muitas vezes, gente, não é. Por isso que eu costumo dizer, quando eu fui trabalhar com jovens, eu me dei conta de que para ajudar esses jovens eu tinha que ajudar os pais a fazer o quê? A fazer com que eles tivessem uma confiança tão grande neles mesmos, uma estima tão grande neles mesmos, que começasse a afetar diretamente nos filhos. Isso é, filhos que vão se sentir fortes o suficiente para não entrar num aplicativo e criar esse sentimento de pertencimento, porque eles têm dentro de casa. Se identificou, né? É isso, porque eles vão ter pai e mãe que, apesar de passar o dia inteiro trabalhando, quando eles estão presentes, eles estão vivos, eles estão amando, eles estão acolhendo, eles estão fazendo com que essas crianças se sintam vivas, pertencentes de um projeto muito maior do que cada um individualmente. Então a gente pode dizer que esses jovens que estão entrando nessa, mundo afora, né, principalmente nesse jogo da Baleia Azul, que os grupos de mães, dos quais inclusive eu faço parte, estão aí compartilhando fortemente isso para divulgar, para que os pais fiquem atentos de fato aos perigos que a internet oferece hoje em dia. A gente pode dizer que esses jovens, que inclusive chegam até a cometer suicídio, a gente está vendo esses números aumentarem cada vez mais. A gente pode concluir que esses jovens estavam desenvolvendo algum tipo de depressão e que eles estavam sendo negligenciados de uma forma ou de outra para conseguir buscar esse tipo de coisa. Porque, por outro lado, a gente não consegue conceber que um jovem que está bem, que está feliz, que está vivendo a sua juventude, a sua adolescência plenamente, vai procurar esse tipo de coisa por simples curiosidade. Ele se identificou de alguma forma com aquela situação ou não? Tem 4 pontos que são fundamentais. Amor é uma delas, segurança é uma delas, significado é uma delas, esse sentimento de autorrealização é outra. Isso é, quando esses 4 sentimentos estão dentro do núcleo familiar, essa criança, ela se sente acolhida. Então, nesse momento, quando começa a desmantelar o meu núcleo familiar, o amor começa a falhar, a segurança começa a falhar, o sentido começa a falhar e eu não me sinto me realizando dentro daquele núcleo, eu vou buscar alguma coisa fora. Então é esse momento que, sim, começa a baixar, a diminuir. A pessoa ela vai se sentindo depressiva em relação a não ter um sentido, um propósito, um projeto, não se sentir parte de alguma coisa grande. Isso é, parece que todos os dias ela está sendo bombardeada por uma série de sensação de desproteção, de desamor, de falta de sentido. E aí ela vai procurar proteção nessas coisas. E aí, por um momento, quando ela se sente parte de um jogo e as pessoas começam a dizer, uau, legal, isso mesmo, você já é parte da turma, você já marcou, você já fez o corte na sua pele. Quer dizer, mesmo quando a gente fala, mesmo dentro de um contexto tão negativo, tão desamoroso,
tão comprometido com a morte, você vai perceber que esses quatro pontos estão lá. A pessoa se sente amada, essa pessoa se sente acolhida, a pessoa encontrou um sentido, até mesmo para não ter sentido na vida, e ela se sente se realizando. Cortou? Nossa, olha só, olha superei. Até para não ter sentido, a gente precisa encontrar um sentido. Você falou uma coisa especial demais, né? O quanto essa falta desses sentimentos pode levar para um caminho muito errado. Isso é uma coisa pavorosa que está acontecendo. Infelizmente, está crescendo. Por isso que os pais precisam acordar a tempo. Exato. Né? E... enfim, fica aqui o recado para que realmente a gente preste atenção nos jovens. Eu acho que o perigo, essa facilidade que os jovens estão tendo em acessar a internet cada vez mais cedo, inclusive, sem ter maturidade nenhuma para acompanhar esse tipo de assunto, acaba trazendo essas consequências pavorosas. E eu imagino a culpa que esses pais devem sentir quando o pior acontece, né? Porque não fizeram o que tinham que fazer antes. Eu costumo sempre dizer uma coisa, que é assim, por um momento, os pais podem identificar uma dificuldade. Dificuldade é um estado de coisas indesejadas. Problema é quando eu não lido com as minhas dificuldades. Tem pais que não estão lidando com as suas dificuldades e vão ser obrigados pela vida a lidar com um problema. Tem pais que simplesmente estão fazendo vista grossa para essa dificuldade de sair, se divertir com o filho, de sair e encontrar sentido. E é esse momento que a gente vai começar a perceber que, no momento em que ele resgata isso, ele vai criar uma vida com sentido. E com toda certeza, a depressão, ela não vai entrar na vida dessa criança. Por quê? Porque ela preparou. Ela está preenchida, né? É isso aí. Sabe que a entrevista que quando acaba, dá uma tristeza de encerrar, porque eu queria tanto continuar conversando sobre isso, mas a gente vai ter tantas outras oportunidades, porque o convite está mais do que aberto para você voltar. E também porque ficaram tantas perguntas aqui que infelizmente eu não consegui, né, dar conta de todas, mas a gente vai respondê-las numa próxima oportunidade. Obrigada pela presença, Edu. Gratidão. Olha, eu vou deixar também aqui essas sugestões fantásticas de leitura para você, tá? De Eduardo Chiniachik. Viva como você quer viver, são 5 passos para a realização, são dicas valiosíssimas para uma vida melhor. Aqui, ó, a vida é um milagre, nunca duvide disso, viu, gente? E tenha certeza disso aqui também com essas outras instruções fantásticas que a gente tem por aqui. E Eduardo Chiniachik também escreveu: transforme seus sonhos em vida. Construa o futuro que você merece. Tudo isso aqui é o quê? É busca da felicidade, né? Coisa que a gente faz todos os dias. Vou deixar também o site, ou deveria estar fazendo, né? Vou deixar o site educhin.com.br, o Shin com SH, tá? educhin.com.br, para você saber, inclusive, aonde estão as palestras, por onde você anda, né? A gente pode acompanhar tudo por lá. Gratidão pela presença aqui mais uma vez, viu? Querido, volta longo, tá? Com certeza. Até a próxima. Até. Que assunto bacana da gente falar, né? A gente não, o assunto em si, né? A questão não é bacana, mas a gente precisa realmente falar sobre isso, gente. Fica aqui o recado para que você, se você estiver assistindo agora o programa, você se identificou com algumas das questões que o Edu falou pra gente aqui, procure ajuda. Não fique esperando, eu dou conta, uma tristezinha rápida. Procure ajuda, isso é de fundamental importância.